Além da Matrix. Muito se fala dos vulcões na Terra, desde o Krakatoa, os vulcões adormecidos ou até mesmo mortos que se encontram por aí. Mas não se fala dos vulcões vivos por aí que podem ser um grande risco para todos nós. Sim, todos nós. Sabia que se um grande vulcão entra em erupção, dependendo da quantidade de fumaça expelida, o Sol pode ser coberto? É algo assim que aconteceria com a erupção do Krakatoa, ou do Krakatoa Júnior. Por sinal, foi o que matou aquela pobre cidade do Vesúvio, as cinzas do vulcão. Temos até mesmo um vídeo em nosso canal explicando ponto por ponto deste triste episódio que aconteceu há um bom tempo atrás. Mas hoje, com o que precisamos nos preocupar? Bom, não nós, mas o povo do Caribe. Se prepare para conhecer o Vesúvio dos nossos tempos, que pode, a qualquer momento, aterrorizar o Caribe, de tão grande e letal que ele é. Já vai se inscrevendo e ativando o sininho do nosso canal. E também curta nosso vídeo para que mais pessoas estejam com esses pequenos conhecimentos que nos deixam sempre além da Matrix. Antes de tudo, é importante dizer que, desde dezembro de 2020, uma massa incomum e viscosa de lava escorre do topo de La Soufrière, um vulcão no lado norte da ilha caribenha de São Vicente. Essa erupção não parecia ser uma ameaça aos 110 mil habitantes da ilha, só que houve uma piora nesse cenário no fim de março deste ano, que se deu quando o vulcão começou a tremer de forma sugestiva de que algo mais violento estava por vir. Bom, pelo menos ele ainda avisou. Como previsto em 9 de abril, às 8h41 no horário local, a primeira das várias grandes explosões abalou a montanha, dando início a uma fase mais perigosa da erupção. A situação na ilha ficou frenética. Em qualquer ponto ao norte, entre 20 mil e 30 mil pessoas precisaram ser evacuadas. O pessoal ainda se precaveu, pois o processo de evacuação havia sido iniciado um dia antes da explosão e ainda estava em andamento quando as erupções começaram, dando um desespero maior ainda ao povo. As explosões de 9 de abril foram apenas um aviso do que está por vir. Só que o passado nos ensina muitas coisas, sabia? Segundo ele, as atividades vulcânicas de La Soufrière estão apenas começando. Não é possível saber ao certo, pelo fato de ter havido uma explosão, se a atividade vulcânica cessou, afirma Jenny Barclay, vulcanóloga da Universidade de East Anglia. Muitas erupções vulcânicas persistem por semanas ou até mesmo meses e possuem diferentes fases de atividade associadas. É provável que o La Soufrière não seja diferente. Mas qual é a história desse vulcão? Por que ele é tão perigoso assim? O La Soufrière é o vulcão mais recente de São Vicente, que integra um arquipélago com 32 ilhas e ilhotas no Caribe. Comparado a outros vulcões, as suas erupções são conhecidas por sua capacidade explosiva e letalidade. Antes da chegada dos colonos europeus, no início do século XVIII, a população indígena morava ao longo da costa, longe do perigo de eventuais erupções, pois eles sabiam o risco desse gigante. Mas após a ilha se tornar uma colônia britânica, na década de 1760, a população escravizada residente foi forçada a viver e trabalhar próxima ao vulcão. Infelizmente, muitas pessoas escravizadas morreram após a erupção de 1812, e muitos de seus descendentes morreram quando a erupção de 1902 e 1903 devastou uma grande extensão da ilha, e por isso falamos que ele é extremamente letal, pois já houve casos assim no passado. Só que desde sua última erupção em 1979, o vulcão tem estado relativamente calmo. Até que no fim de dezembro de 2020, sem muito alarde sísmico para servir de alerta ao povo, começaram a ser expelidas lavas viscosas, que nos meses seguintes aumentaram de volume e formaram um fluxo solidificado de lava, com quase 915 metros de comprimento, isso é, quase 1 quilômetro. Mas como muitos dos vulcões da região, o La Soufrière é conhecido por sua imprevisibilidade. Por que será? À medida que o domo vulcânico continua a crescer, diversos terremotos sacudiram o vulcão no fim de março. Foram bastante fortes, mas uma segunda onda de terremotos em 5 de abril foi ainda mais intensa que as outras. Esses tremores, conhecidos como terremotos vulcano-tectônicos, ou VT, são normalmente associados com o magma atravessando a rocha nas profundezas. Assim que foram percebidas essas ondas de terremotos VT,
Acredito que a maioria dos envolvidos reconheceu que o perigo era iminente. Conta Cole. Dia 5 de abril, o domo se abriu, tornou-se visivelmente mais incandescente e começou a lançar muitos gases tóxicos. Também foi detectada atividade sísmica adicional em razão da movimentação superficial do magma, e tudo isso é extremamente preocupante. Uma explosão estava a caminho e os vulcanólogos torciam para que fosse dado o aviso da evacuação, mas era difícil prever isso. No início da manhã de 9 de abril, uma enorme explosão ocorreu no cume, criando uma nuvem de cinzas com mais de 9 km de altura. Havia cerca de 20.000 pessoas na chamada Zona Vermelha, a área mais ameaçada por erupções explosivas, e mais 10.000 pessoas na Zona Laranja, um pouco mais ao sul. Existe apenas uma estrada que liga o extremo norte da ilha ao extremo sul, comenta Scarlett. Para muitos, é a única rota até um local seguro. No entanto, como ocorrido com erupções vulcânicas anteriores, um grupo pequeno de pessoas nas zonas de perigo provavelmente se recusará a abandonar suas casas, infelizmente. E nós sabemos que a queda das cinzas pode provocar problemas respiratórios, ainda mais em pessoas com doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite e algumas próximas. Sem contar que elas podem bloquear rotas de fuga e, ao mesmo tempo, aumentar o terror psicológico dos procedimentos de fuga, dificultando muito mais algo que deveria ocorrer com toda cautela. Podemos citar também possíveis acontecimentos como as avalanches vulcânicas, conhecidas como correntes de densidade piroclástica, cujo interior pode alcançar 700 graus Celsius, podendo ocorrer costa abaixo e avançar em direção às pessoas, a velocidades superiores a 80 km por hora. E o pior de tudo é que, segundo Scarlett, elas podem passar até por cima d'água. Blocos enormes lançados por explosões também podem matar pessoas, a vários quilômetros de distância do cume. E se começar a chover, quaisquer depósitos vulcânicos antigos remanescentes podem provocar avalanches de blocos, conhecidos como lahars, que esmagam e sufocam qualquer um em seu caminho. A atividade de 9 de abril provavelmente foi só o começo. Acredito que mais explosões sejam prováveis, adverte Cole. E aí, só com essas afirmações dos especialistas, você conseguiu imaginar a gravidade da coisa, não é mesmo? Ainda bem que nossos vulcões estão tão escondidos que nem sabemos deles. Mas reza a lenda que a Serra da Mantiqueira tem um. Será? Esperamos nunca descobrir, mas esperamos apenas algo: que você compartilhe com seus amigos, deixando eles cada vez mais sábios e preparados, ou aterrorizados para uma erupção vulcânica, ficando sempre além do magma. Além da Matrix.